hoje você vai aprender, hoje falaremos sobre Vimanas. A parte 1 eu contei a história das Vimanas, a sua ascensão e a sua queda. Contei o que aconteceu com a raça humana, com esse conhecimento, como as Vimanas funcionam. Tudo isso aí é a parte 1. Contei o que aconteceu com o povo. Então assim, eu recomendo que você assista a parte 1 para você conhecer a história. A parte 2 é um pouco mais miraculosa. Nós vamos falar de algumas evidências aqui com fundamentações bíblicas para você entender que as Vimanas não é algo os óbvios, esses óbvios charuteiros, esses pratos metálicos, tudo isso aí já é cosmologia bíblica, universo bíblico, você vai entender, tá? Só que antes de iniciar o vídeo, olha só, você quiser remover essas amarras do sistema, conheça aí, tá, o meu trabalho, tem links na descrição, preço acessível e tem 50% de desconto. Você vai ter o meu contato pessoal e participe também do Telegram. Por que eu tenho que participar do Telegram? Porque é contra a censura, meu irmão. Porque o YouTube não me deixa divulgar o meu trabalho. O YouTube a gente passou de 500 mil de inscritos, a gente está com mais de 600 mil inscritos. E o potencial desse canal é um canal como se fosse de 20, 30 mil inscritos. Então esse canal aqui no YouTube, ele simplesmente ele tá capengando. É um canal que eu não consigo expressar a verdade. Agora, se fosse um chafariz de bunda, se eu estivesse cagando, pegando cocô e jogando no monitor, eu fazia mais visualizações, porque o algoritmo do YouTube é a degeneração humana. Quanto mais fudido é o vídeo, melhor é para eles. Porque aí ensina a criançada a idolatria, a degeneração humana, que aquilo ali é certo. Então, por favor, participe do Telegram aí, tá? Bom, falado disso, o que é importante aí você entender? Olha só, eu vou contar algumas histórias, nós vamos debater sobre isso, tá? No Tibete, não muito longe da Índia, documentos falam de carruagens de fogo. Nós falamos sobre os hinduístas, agora o Tibete, tá? Os budistas. Assim, Birma voou junto em seu carro, resplandecente como o sol e alto como um trovão, né? A carruagem voadora brilhou como uma chama no céu da noite do verão. Varreu os céus como um cometa. Era como se 2 sóis estivessem brilhando. Você já ouviu falar sobre orbes de luz? Esses orbes de luz também são carruagens de fogo. Então a carruagem se levantou e todo o céu se iluminou. No Mahavahira de Buvahabhuti, eu não sei explicar isso aqui, tá? Um texto jainista do século VIII, copiado a partir de textos antigos e tradições, lemos uma carruagem aérea, o Pushpaka, transporta muitas pessoas para a capital de Ayodhya, né? O céu está cheio com máquinas de voos Vimanas, estupendas. Adivinha só, de onde é que os anjos caídos obtiveram conhecimento sobre ufologia, sobre discos voadores? Eles obtiveram conhecimento dos céus. O céu está carregado de naves voadoras. Só para te avisar. Por que eu não tenho tanto medo de falar a verdade? Assim, dá cagaço? Dá cagaço. Falar as coisas que eu falo dá um enorme cagaço aqui, tá? A gente tem muito mais a perder do que ganhar. Só que por que eu não tenho tanto medo de falar a verdade aqui? Porque da mesma maneira que existe a força das trevas, com discos voadores, governos e não sei o que, existe a força de Deus. Muitas vezes a força de Deus ela é invisível aos olhos humanos para que não venha alterar a experiência humana de salvação. Então Deus ele dá a instrução aos seus anjos para que não intervenha de forma direta na criação humana, a menos que necessária. Então você não vê muito anjo de Deus, você vai mais ver demônio do que anjo, tá? Inclusive quem abriu o terceiro olho só vê demônio. Só que tem momentos que Deus interfere demais. Então assim, eu não tenho tanto receio porque eu sei que Deus protege. Se eu for para morrer, eu vou morrer, é óbvio. Mas o poder de Deus é avassalador, é muito maior que o dos demônios. Tem naves espacionais no céu. Então assim, é algo, eu já testemunhei fisicamente o que aconteceu com quem queria me matar, o que aconteceu com ele. Então praticamente eu digo para vocês que quando Deus quer, até o diabo se curva. Então é por isso que eu não tenho tanto receio de falar aqui. Porque o poder de Deus é muito superior dos anjos caídos de Lúcifer, tá? Só que esse povo antigo, o que eu quero que você entenda aqui, eles já reconheceram que nos céus tinha grande poder. Só que a morada dos anjos caídos é terrestre, não é nos céus. É claro que as estrelas são anjos, já fiz um vídeo sobre isso, só que a morada desses anjos caídos é conhecido como os 9 reinos de Yggdrasil, Hollow e os anjos caídos eles estão, né, escondidos no subsolo da Terra. Então o que acontece? Essa cultura hinduísta e budista que fala que existe muitos naves voadores no céu, retrata das naves da frota de Deus que está nos céus, tá? Inclusive tem relatos aí
militares que eles encontraram naves voadoras do tamanho da Lua, próximo da Terra. Não sei, vou te explicar como, mas a frota de Deus é tenebrosa mesmo, tá? Deus, ele interfere na humanidade através de Cristo Jesus. E para que viéssemos a ter livre-arbítrio, ele não comanda tudo, ele traz os anjos para que se comandem, para que venhamos a ter livre-arbítrio. É algo que eu vou ter que te explicar um dia, tá? Então, olha só, vamos continuar aqui. Vamos lá. Os Vedas, né? Olha só. Os Vedas antigos, poemas hindus, que são os mais antigos de todos os textos sagrados indianos, descrevem vimanas de várias formas e tamanhos, né? Como 2 motores, né? Uma vimana elefante, com mais motores e outros tipos com nome como martim pescador, né? E outros animais. Infelizmente, os vimanas, né? Assim como a maioria dos descobertas científicas, acabaram por serem usadas na guerra. Se você não quiser ir muito longe, na Batalha de Nuremberg, na Idade Medieval, praticamente aí houve perjúria no céu entre discos voadores. Tá? Eu já até trouxe isso aqui na parte 1, que vários artistas documentaram uma chamada Batalha de Nuremberg, onde discos voadores guerrearam uns contra os outros em Portugal, tá bom? Se você quiser, eu posso trazer mais detalhado aqui para você, tá bom? Olha só, né, os atlantes usaram suas máquinas voadoras, um tipo similar de aeronave, para literalmente tentar subjugar o mundo inteiro. Assim como o Nimrod tentou, os atlantes também tentaram, inclusive a antiga Índia. Ao que parece, se os textos indianos merecem crédito, não é? Os atlantes, conhecidos como Asvins, né, nos escritos indianos, eram aparentemente ainda mais avançados tecnologicamente do que os hindus. Por isso, nunca conseguiram subjugar a cultura hindu, tá? Mas eram menos evoluídos espiritualmente. E certamente tinham um temperamento mais guerreiro, né? Basicamente, então, assim, o pessoal que acredita que há 2, 3 mil anos atrás o ser humano era primata, sabe, 2, 3 mil anos atrás nós tínhamos mais tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós estamos vivendo uma existência em declínio, depois de uma guerra, né? Então, assim, a tecnologia que você tem hoje é o quê? Um smartphone, um laptop, a porcaria. No passado os caras abriam portais. Então o que acontece? Houve perjúria, muitos se gladiavam eles entre as naves. Por exemplo, o mar está cheio de grandes mistérios de naves voadoras, tá? Mas, né, ninguém fala sobre isso. Por quê? Porque simplesmente eles querem que a realidade que você acredita que você veio do macaco. É inacreditável, tá? Então houve essas perjúrias, tá? No céu, olha só, embora nenhum texto conhecido, né, de Atlanta exista, algumas informações chegou através das fontes ocultas e esotéricas que descrevem máquinas voadoras. Hitler sabia exatamente sobre isso, que para alcançar sabedoria, para alcançar conhecimento, ele deveria buscar sabedoria esotérica, assim como Salomão. Começou a fazer aliança com demônios, tá? E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, como cavalos de fogo, os separou um do outro. Elias subiu o céu num redemoinho. 2 Reis 2:11. Então, praticamente o seguinte, a Bíblia fala sobre a carruagem de fogo, que é basicamente um OVNI que levou Elias aos céus. A mesma conjuração dos hinduístas, dos budistas, sobre um orbe de luz, algo flamejante que fica nos céus, é a mesma descrição de como Elias foi erguido aos céus em vida, tá? Então, praticamente, é a mesma coisa, os anjos caídos dispõem de tecnologia, assim como eles estiveram em outra hora nos céus também. O céu não é feito de bebês alados cantando músicas em harpa, tá? O céu é feito de grande tecnologia. Existe Wi-Fi no céu, internet no céu, só que não existe Facebook, não existe TikTok, essas porcarias da Terra não existem por lá, tá bom? É só para te avisar mais ou menos. Enquanto eu os admirava, notei a presença de rodas sobre a terra junto deles, uma para cada um dos 4 rostos, pois era a aparência das rodas e a sua estrutura. Isso aqui é Ezequiel, tá? Eis que brilhavam intensamente, como um berilo, os 4 eram muito parecidas. Na verdade, cada uma das rodas parecia encaixar uma na outra. Eles tinham capacidade de se mover em qualquer das 4 direções em que estavam posicionados os 4 rostos de cada ser, sem a necessidade de se virar enquanto andavam. Como é que funciona o disco voador? Exatamente assim. Exatamente assim. Já viu o disco voador fazer curva? É sempre para frente, para baixo, para um lado, para o outro. É sempre essa história. Faz curva, faz. Tem uns que faz, mas é basicamente isso aí. Está descrevendo somente de um orbe de luz, tá?
E quando os seres se moviam, as rodas do céu igualmente se moviam, né? Quando eles levavam o chão, as rodas também igualmente se moviam. Então ele fala aqui sobre como funcionavam essas máquinas, em Ezequiel, tá? Acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento. Aí quem é cristão acredita... Não, sério, olha que lavagem cerebral. Olha que lavagem cerebral. O cara é cristão, ele acredita que vem do macaco, né? O cara que é cristão, ele acredita que vem do Big Bang. O cara que é cristão, ele acredita em trindade. O cara que é cristão, ele não acredita que Jesus Cristo é Deus. O cara que é cristão, ele é um arrombado. A verdade é essa. A própria Bíblia fala inúmeras vezes que a Terra é parará pururu plana. Não tem refutação nisso. Não tem refutação. E ela tá plana. Meu irmão, não dá para um avião voar no céu, pousar, se a Terra fosse supersônica, como a NASA diz. Ah, que delícia. 2x, vamos parar a Terra para o avião voar e pousar. Você está de brincadeira comigo, né? Eu já trouxe vários vídeos com cosmologia bíblica, eu falo sobre isso, tá? Ai, mas então como que funciona? Comece a pesquisar. Comece a pesquisar. Você vive numa gaiola, num aquário de peixe. A verdade é essa. O dia que você entender que a merda que tá batendo na bunda, você vai parar com carro de som, vai parar de site pornográfico, vai parar com tudo, vai parar com toda a merda. Você, não, agora eu entendi, tô ferrado mesmo. Agora você vai voltar para Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Então olha só que Ezequiel fala. Acima das cabeças desses seres viventes havia uma abóbada semelhante ao firmamento. Semelhante ao firmamento, porque tem mais céus, tá? Reluzentes como cristais de gelo, impressionante. Ezequiel 1, capítulo 1, versículo 15 a 22. Então você vê exatamente sobre isso. Desce dos céus, vimanas, ovnis. E existe uma abóbada. Nossa, grande coisa para quem é inscrito do canal aqui. Aí o pessoal acha que é brincadeira. Não, é porque meu professor maconheiro, ele falou que nós vimos dos macacos veganos. Os macacos veganos, eles simplesmente, as moléculas, elas se ativaram. Poder super poderosas. Moléculas se ativando e virando pequenos camarãozinhos. E os camarãozinhos ativando, super poderosas. Aí viraram peixes. Aí os peixes começaram a dançar a música do tango. Super poderosos. E aí virou o quê? Virou um sapo. Aí o sapo falou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a caminhar. Aí o sapo começou a ir para a terra super poderosas. Aí virou simplesmente um dinossauro. Aí o dinossauro falou, quer saber de uma coisa? Eu vou virar um elefante, super poderosos. E virou um elefante. Aí o elefante falou, quer saber de uma coisa? Eu vou virar um super-humano. Super-humano. Aí virou um primordial macaco. Aí o macaco falou, quer saber de uma coisa? Eu vou virar vegano. Vegano que importa. Vegano que come a placenta. Hoje em dia tá na moda, né? Que merda de mundo que é esse que nós vivemos. Moisés, volta, pelo amor de Deus. Melhor no teu jugo do que do desses animais. E aí, simplesmente, super poderosos. Dos macacos veganos aos seres humanos. Depois, super poderosos dos seres humanos ao purê de batata, porque não vai sobrar nada. Então, assim, existe mais crença, envolve mais crença na minha pessoa, de acreditar que eu vim de um mexilhãozinho, que virou um camarão, que virou um peixe, que virou um réptil, que virou um elefante, que virou um ser humano. Existe mais crença nessa jossa do que eu acreditar que Deus criou tudo. Não. Você não pode acreditar nisso. Não. Você tem que ser um arrombado. Nós vivemos os dias da Babilônia antiga. Salve-se quem puder, né? Onde a promiscuidade é lei, a idolatria é lei, né? E simplesmente o cristianismo é pecado. O cristianismo, acreditar em Deus. Se de repente eu quiser constituir uma família, não. Aqui na Babilônia, não. Ou você dá, ou você é comido. Não quero saber se você quer criar uma família. Pois é, meu irmão, se amarre na verdade. A terra, de fato, ela é parará pururu plana. Nós estamos envolvidos de demônios nessa loucura toda. E temos Deus no céu, nosso Senhor Jesus Cristo. Clame para Ele voltar. Eu quero ver essa merda pegando fogo. Quero ver destruição, quero ver os giborinhos aparecendo. Eu não aguento mais. Melhor me é sofrer momentaneamente do que viver esse inferno de vida que é.
Onde as mulheres falam assim, você viu o jogo do Vasco lá no TikTok, ela abre a rabiola, bota o buraco pra cima, estica a bunda e bota um texto embaixo. Jogo do Vasco. É um inferno. Eu tenho que abrir o TikTok, porque agora eu tô divulgando alguns vídeos lá, e ter que ver, sabe, ver essas merda pra cima e pra baixo. Como se eu fosse um aloprado sexual. E tem que ver, chave de bunda. E os homens lá embaixo. Credo, pelo amor de Deus, que inferno que é essa vida. Que inferno. Existem homens que não são escravocetas. Existem homens que não adianta você esfregar esse cu sujo que o cara vai querer acreditar. Existem homens de verdade que valorizam a família. Que não adianta você ser bonita que eles não vão olhar para você. Existem homens ainda de verdade. Porque se não existisse, esse mundo já tinha sido varrido. Então essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade. É a cultura da libertinagem, da promiscuidade. Eu tento alertar as pessoas, tá, sobre a vontade. Isso aqui, meus cachorros estão roendo aqui a madeira. Mas eu tento alertar as pessoas sobre a necessidade de Cristo Jesus. Jesus Cristo é um antepassado. Tudo desatualizado. Tá, vai vendo. A morte chega para todos, como a verdade também. Bom, vou ficando por aqui, sou Humberto Volts, espero que você tenha aprendido sobre Vimanas aí, tá? Fique na paz.